Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença, cumprimento assim com especial carinho o meu parceiro da diretoria da OAB, Dr. Rodrigo Prates. Cumprimento a todos aqueles que aqui se dispuseram a passar uma tarde agradável conosco. E cumprimento também com grande carinho a doutora Maria Costa Ramos, nossa colega advogada e a secretária executiva do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e chefe da seção técnica na Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão na nossa comarca. Obrigada a todos os colegas aqui presentes, advogados e advogadas. Eu hoje estou assim, muito contente porque a Comissão de Idosos e Deficientes da 57ª Subseção de Guarulhos tem a satisfação de realizar essa live nesta data tão importante que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É uma data que foi instituída pela ONU desde 1992. E o objetivo é promover maior compreensão dos assuntos relacionados à deficiência e motivar a todos na defesa da dignidade humana, dos direitos e bem-estar destes cidadãos portadores de deficiência, tanto física como mental. Eu gostaria que a Maiara passasse um vídeo para nós termos assim a noção de uma deficiência bem grave. Maiara, por favor. Será mais um dia? Menos um dia? Será perguntas? Respostas? Será problema? Solução? Feche os seus olhos e os abra novamente. Enxergue o presente da vida com uma nova perspectiva. Meu nome é Thiago Link, tenho 13 anos e nasci sem os braços e sem as pernas. Consequentemente, preciso de ajuda 24 horas por dia. Até para as coisas mais simples, eu tenho um certo nível de dependência. Mas não fique à espera. Antes, começo do meu jeito. Existem várias combinações para se viver. Somos todos uns diferentes dos outros, cada um com os seus desafios, com as suas histórias para contar. Errar é muito melhor do que nunca tentar. Uma vez que você aprende as lições dos erros, você é recompensado com as maiores oportunidades da vida: viver. Se as coisas tivessem acontecido exatamente como havíamos planejado acontecer, será que seríamos quem somos hoje? Quem sabe eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Tanto queremos viver nesta vida, mas e o que a vida quer que vivamos? Permita dar o melhor de si todos os dias, do seu jeito. Acreditar,
nunca desistir. Deus cuidará do resto. Não se preocupe com a lógica humana. Confie. O que tiver de ser, será. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe novas perspectivas. Compartilhe o presente, que é mais um dia acordar e viver. E se o Thiago, sem braços e sem pernas, pode, você também pode. Se você gostou desse vídeo, convide. Este é um vídeo motivacional. E o Tiago diz que ele tem certo nível de dependência. E ele fala também o que a vida quer que vivamos. Acreditar, nunca desistir. E assim começamos a nossa live de hoje, com esse ensinamento do Tiago. E eu passo a palavra ao nosso presidente da Comissão de Idosos e Deficientes, Dr. Francisco. Boa tarde a todos. Boa tarde aos doutores que vão tirar um tempinho hoje para falar conosco referente aos deficientes. Bom, vocês viram um vídeo aí, né? Vocês viram um vídeo, como é que eu vou dizer para vocês? É o ânimo, né, que a gente tem, o elixir, porque eu também sou deficiente, hoje eu sou portador de paraplegia, fui vítima de trauma por arma de fogo, ferimento por arma de fogo, e faz 7 anos que eu estou na cadeira de roda. Sinceramente, para vocês, quando aconteceu os fatos, eu não senti o chão, eu fiquei totalmente também desesperado, mas graças a Deus, Deus me deu forças, hoje eu sou uma pessoa praticamente totalmente independente, eu dirijo, eu trabalho, eu consigo fazer minhas transferências sozinho. Infelizmente, ainda nós temos os grandes problemas de acessibilidade, né? Mas também a gente sabe contornar isso aí. Mas quando a gente vai para uma clínica de recuperação, que a gente vai fazer ali a sua recuperação, a habilitação, reabilitar, e a gente encontra essas crianças aí, essas pessoas que já nasceram com deficiência. Olha, sinceridade para todos aí que estão me ouvindo. Isso aí conforma de certa maneira, porque você vê a situação deles e vê a sua, você fala, eu estou bem. Se ele está bem, eu estou bem. Então, graças a Deus, Deus me confortou muito nesses 7 anos de cadeira. Sinto muitas dores, muitas dores. Os doutores aí, o doutor Caio e o outro convidado vai saber expressar o que é essas dores neuropáticas que eu sinto. Mas eu, graças a Deus, estou aí, brigando, guerreando, né, doutora Ivani? Estamos aí tentando adquirir nossos direitos como deficiente físico, o mínimo possível, para poder levar uma vida normal. Porque, infelizmente, ainda a sociedade, entre aspas, acham que o deficiente ou o cadeirante não faz mais nada. Eles acham que ficou deficiente e acabou a vida. Acham que o deficiente não trabalha, acham que o deficiente não dirige. Então, é bem complicado isso aí. E em relação aos tratamentos, em relação a um nível de vida, a uma condição de vida melhor, nada mais do que especialistas. Então, eu só tenho a agradecer aos meus fisiatras, que é uma palavra assim meio complicada, que são de pouco uso, mas os fisiatras que me atendem lá no Hospital das Clínicas, no Instituto Luci Montoro, e aos meus TO, que é terapeuta ocupacional, que me ensinaram muitas coisas, as minhas ortopedistas também que me atenderam lá, que fizeram minhas próteses na época. Então, a gente só tem que agradecer os fisioterapeutas que fazem os exercícios que, às vezes, quando a gente xinga, a gente acha ruim, mas é de boa qualidade, porque isso traz um nível de vida bem melhor para quem se torna um deficiente físico, né? Então, é bem diferente. Cada caso é um caso. Então, a minha deficiência não é igual da pessoa do meu lado. Às vezes, a pessoa também usa cadeira, mas não tem a mesma deficiência. E tem vários fatores que a gente tem que se adaptar em tudo. Então, nada melhor que os colegas, os doutores aí que
lidam no dia a dia, né? E vai poder passar para nós um pouquinho da experiência que a gente sempre está aprendendo, a gente nunca sabe tudo. O deficiente tem bastante experiência, mas ele não sabe, não. Sempre está aprendendo, sempre está aprendendo. E eu agradeço já, primeiramente agradeço os doutores que estão tirando um tempinho para poder trazer para nós aí um pouco do saber médico, um pouco da experiência. E, doutora, passo a palavra à senhora para poder dar início à nossa live. Eu vou ler em seu nome, doutor Francisco, o currículo do doutor Caio, nosso primeiro palestrante. Okay. Doutor Caio Magnoni, difícil de pronunciar, depois o senhor vai me corrigir, doutor Caio. Formado em medicina pela Universidade Mogi das Cruzes, UMC, especialização em ortopedia e traumatologia pela Universidade de Santo Amaro, Unisa. Médico do esporte, formado pela Universidade Federal de São Paulo, USP. Membro titular em ortopedia da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT. Coordenador da pós-graduação em ortopedia e traumatologia do Hospital Nossa Senhora do Pari. Coordenador da ortopedia do Hospital 8 de Dezembro, Unimed Guarulhos, e médico da Academia Aquasport. Doutor Caio, o senhor está com a palavra. Doutor Caio, o senhor está mudo. Opa, é isso aí, doutor. Pronto, desculpa. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro de tudo, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, podendo dividir essas experiências, né? E eu confesso a vocês que, quando começou essa live, eu estava preparado para uma coisa, e aí vocês me colocam esse vídeo do Tiago, seguido da palestra do Dr. Francisco. E eu confesso que eu dei uma balançada aqui, que eu até me emocionei um pouco, porque uma coisa é você estudar o assunto, vivenciar, e outra coisa é você ser o assunto, né? Você ser o portador, e isso muda totalmente. E eu vendo esse vídeo desse rapaz, e podendo ver o amor que ele recebe e a felicidade que ele tem, isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Porque, como você mesmo falou, doutor Francisco, existe uma deficiência, sim, mas não é uma incapacidade, né? E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir e bater nessa tecla incansavelmente até ela se tornar uma coisa automática já, né? Então, se você for começar pelo próprio dicionário, a deficiência e incapacidade são coisas diferentes, né? Sendo que a deficiência é uma insuficiência de um órgão ou função ou a parte psíquica. E a incapacidade, ela é a nulidade e a inaptidão de alguma coisa. Então, por aí já é diferente, né? Em 2004, houve um decreto federal, né, número 5.296, que foi normatizado a sigla PCD, que é a pessoa com deficiência, né? Essa pessoa é uma que possui impedimento de natureza diversa, sendo que obstrui a participação efetiva da sociedade. É diferente uma pessoa com PCD com uma pessoa com necessidade especial, porque o PCD é uma deficiência permanente, né? E a pessoa com necessidade, ela é uma coisa temporária. Então, onde que a gente encontra necessidade especial? Na gestante, naquele paciente que sofreu uma fratura e está sendo operado, vai se reabilitar, no idoso, né? Então, essas siglas, essas nomenclaturas, elas tentam, de uma forma cada vez melhor, enquadrar um grupo de pessoas numa determinada razão, né? E essa pessoa com deficiência, existem vários tipos de deficiência, né? É claro que se eu for ficar falando tudo aqui, vocês vivenciam isso muito mais do que eu, frente a essa parte de leis, né? Mas eu vou tentar resumir o máximo que eu posso aqui. Se
se eu me tornar repetitivo, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui no ponto de a gente dividir ideias, né? Então, as deficiências elas podem ser físicas, né, ou motoras, né? E dessas físicas, nós temos as amputações, as malformações, o nanismo, né, que é aquele baixo crescimento. Então, pessoas de abaixo de 1,20 m podem ser consideradas nanismo. A paraplegia, né, que é quando você tem a ausência de movimentos de membros inferiores. Você tem a tetraplegia, que são membros inferiores e membros superiores. Você tem a hemiplegia, que é a paralisia de um lado do corpo, né? E a paralisia cerebral. Além disso, nós temos a deficiência intelectual, mental, né? Que existem as síndromes, mas basicamente elas estão relacionadas em leve, moderada e grave. Tá? A deficiência visual, que é parcial, monocular, pode ser biocular, cegueira total, ou uma diminuição da visão. Então, abaixo de 30%, a gente já considera como uma deficiência visual grave. As deficiências auditivas podem ser parciais ou totais, unilaterais e bilaterais. E a combinação de todas, que são as múltiplas, né? A deficiência, ela está relacionada, ela pode ser congênita, né? Ou adquirida. Então, isso você vê o na amostra do que é a dimensão disso, né? Então, é uma forma e como existem vários níveis, dificilmente você consegue enquadrar. A ONU, em maio de 2001, ela desenvolveu a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionabilidade. E o que isso serve? É um gráfico que mensura as funções, as estruturas corporais, através de gráficos e notas, né, a sua condição atual de saúde. E com essa condição atual de saúde, você acaba conseguindo englobar de trabalho, numa situação real, até mais para você fazer uma política de hora para determinados grupos, né? Então, é uma tabela muito grande, ela contém 152 caracteres, desses 152, 38 são de códigos funcionais, 20 de estruturais, 57 de envolvimento social e 37 do ambiente, né? Então, você acaba distribuindo isso com notas e, através dessa nota final, você sai o resultado desse indivíduo. Isso é uma coisa interessante, porque ela passa uma parte de positividade. Por quê? Porque ele não coloca ele como um incapaz, ele coloca o indivíduo como um deficiente de um certo grau. E muitas vezes, esse certo grau, a gente consegue acabar integrando ele numa sociedade de acordo com a demanda que a sociedade pede e ele também precisa. A parte de deficiente no Brasil. 24,5 milhões de brasileiros foram considerados portadores de deficiência. Isso corresponde a 14%. Desses 24 milhões, 9 milhões de brasileiros possuem idade para trabalhar. E desses 9 milhões, apenas 1 milhão de brasileiros trabalham. E desse 1 milhão de brasileiros que trabalham, apenas 200 mil possuem carteira de trabalho assinada. Isso corresponde a 2%. Então, você vê que, apesar de nós estamos avançando, existe um mercado muito grande, um mercado e uma demanda muito grande para ser trabalhado, né? E tem diversos fatores que influenciam isso, né? Em relação ao trabalho, o paciente com o PCD, com necessidade especial, ele, pela lei 8.213 de 91, que é a lei da Previdência, né, que vocês sabem infinitamente mais que eu, o artigo 93, existe a inclusão do paciente, do portador de deficiência, na empresa. Então,
Então, a empresa até com 200 empregados, ele necessita ter 2% dos seus empregados como deficiente. Até 500, 3%, e acima de 1.000, 4% de empregados. Tá? E o que acontece isso? Isso é preenchido? Existe uma dificuldade. Existem algumas barreiras que esbarram nisso. Né? E dessas barreiras está aqui as principais, que é principalmente a capacitação no mercado de trabalho. Como que a gente observa isso? Você tem um paciente com deficiência, vou melhorar aqui. Você ter um paciente com portador de deficiência, nem sempre ele tem uma base, uma formação escolar boa, porque existe uma dificuldade de você chegar na escola, de você ter a formação. A própria escola, muitas vezes, ela não é tão perto da casa, a escola que faz essa adaptação não é tão perto da casa que é o paciente, o portador, mora. Então, isso, com o longo do tempo, foi se formando uma certa carência de formação boa. E isso, às vezes, atrapalha na própria forma de trabalho, né? De você conseguir a vaga para aquela necessidade. O custo da adequação no ambiente de trabalho também não é tão fácil, porque você tem que mudar toda uma estrutura, você tem que adaptar alguma coisa, e muitas vezes a empresa tem essa certa dificuldade, né? E a logística do paciente, se chegar ao ambiente de trabalho, também isso prejudica, por conta de transporte, de condução, né, de horário. Então, esses tipos de barreiras, eles acabam dando uma certa brecada nesse nosso crescimento, né? E como que a gente pode resolver isso, né? Na base, para a formação do portador, a própria escola pode ajudar. Antigamente, se tinha escolas escolas chamadas regulares e as escolas especiais. Existia uma diferença dessas escolas. As regulares tratavam de portadores, pessoas sem deficiência, e as especiais com deficiência. Hoje não se usa isso mais. Então, para você ter uma inclusão maior de pessoas, hoje o que a gente faz é o conceito de escola inclusiva, né? Que dentro das escolas existem determinados departamentos que podem trabalhar com os portadores de deficiência. Além disso, o crescimento conjunto de não portadores com portadores, principalmente na criança, ela acaba quebrando barreiras e paradigmas, né? E diminuindo um pouco mais esse ato que se formou. E na empresa, existe hoje um grupo que é a Profissiografia, que é uma equipe multidisciplinar, né, que avalia o cruzamento de dados da habilidade e conhecimento específico do indivíduo e a necessidade de cada cargo, né? Então, ele é composto de uma equipe multidisciplinar, que é o engenheiro do trabalho, é o fisiatra, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, e eles vão atrás da necessidade do portador e acabam incluindo ele na própria empresa. E de que forma faz isso? Ele consegue ajudar a empresa a colocar as normas de acessibilidade, de mobilidade, de ergonomia, e é isso, você ajudando o empregador, você facilita essa simbiose, né, entre os dois, né? Em relação ao deficiente, né? Em relação ao deficiente, ele tem avançado no ponto de vista da lei da acessibilidade, que ela é muito importante, porque ela fornece condições para o portador utilizar ter a segurança e autonomia total assistida na perto da sua vida. O que antes era uma coisa que não havia padrão, a lei da acessibilidade acabou sendo uma coisa interessante e fundamental, porque ela padronizou essa forma e diminuindo
a dificuldade de integração do portador com a sociedade, né? O avanço nos esportes também melhorou muito, porque o esporte ele é e sempre foi um meio de integração entre as pessoas, né? E o esporte paralímpico, né, que começou em 1960, ele vem trazendo um aumento muito grande nisso, e ele vem equilibrando a autoestima e a melhora dos portadores, né? Então isso também é uma coisa muito interessante. Outra coisa que em Guarulhos, o que a gente pode fazer? Em Guarulhos. Doutor Caio, a sua conexão acho que está um pouquinho ruim, né? Está falhando aqui para nós. Agora nós estamos vendo, mas o senhor cortou o som, doutor? Pronto. Desculpa. Eu estou dentro do consultório aqui. Melhorou a Bem melhor. internet? Bem melhor. Ela falha um pouco na hora da fala. Eu tenho notado, atendendo esse tempo todo, essa semana eu fiz 22 anos de formado, tenho notado que o portador de deficiência ele tem tido uma melhora do ponto de vista de inclusão, de acessibilidade, de entendimento do problema. Porque o que eu percebo também muito é que não é só ele que porta isso, a própria família e o ambiente que ele vive, isso também é importante. Você percebe o vídeo do Thiago, então você vê o quê? Você vê uma mãe dedicada ali, né? Uma mãe dedicada e que dificilmente ela foi preparada porque ela ia ter, né? Nunca ninguém chegou para ela e falou, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Mas ela foi crescendo e hoje, graças a Deus, nós temos muitos centros, né? E isso ajuda a internet ajuda muito, mas a gente tem principalmente muitos centros que preparam não só o portador, o indivíduo em si, como tudo que gira em volta dele, né? A família, o cuidador, os ônibus, a acessibilidade, as isenções tarifárias, né? Isso você traz uma facilidade muito maior de trabalho. Uma coisa que me lembra muito, há um tempo atrás, eu trabalhava no hospital em São Paulo, no Hospital Vila Penteado, e as radiografias, eles não eram digitais. Eles tinha que revelar, tinha câmera escura. E quem trabalhava na câmera escura eram 2 deficientes visuais plenos. E eles tinham uma habilidade em realizar essa revelação de filme que muitas vezes as pessoas duvidavam que realmente eles tinham essa deficiência visual, que tão preparados e habituados eles tinham. E isso foi uma coisa que não foi uma coisa planejada, simplesmente isso aconteceu e provou que foi uma decisão acertada, porque acabou virando meio que uma regra lá. Então, toda vez que alguém saía, a primeira vaga era para o deficiente visual, né? Então, é um exemplo bem prático e clássico que eu levei para mim em questão nesse sentido. Então, às vezes, você tem uma oportunidade, você tem uma necessidade de vaga, você tem um indivíduo, o que falta, na verdade, é uma integração e confiar que aquilo vai dar certo, né? E essas leis acaba trazendo você uma certa uma obrigação que acaba se tornando certa, sabe? Eu acho que isso tem para melhorar. Em Guarulhos, de pessoas para recebimento, né? Nós temos o CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, que se situa na Rua Palmeiras, no Bopoúva, e o CAMP, que é o Centro de Atendimento Multiprofissional, Viela Porto Belo, no bairro dos Camargos. Tá? Eles atendem esses pacientes,
mas eles têm que primeiro fazer uma triagem na UBS e essa triagem ela tem que ser encaminhada para depois você passar com um especialista e esse especialista ser encaminhado. E quem que trata normalmente quem são os especialistas disso? Como o Dr. Francisco mesmo disse, não existe o especialista. Existem os especialistas. É uma equipe multidisciplinar. Não tem como fazer nada sozinho, porque é tão amplo e complexo esse mundo, né, que você praticamente sozinho você não consegue. Então, equipar, credenciar, formar uma equipe multidisciplinar e que essa equipe possa distribuir o conhecimento para os outros, eu acho que é a parte fundamental. Isso, na minha opinião, ela deveria começar na escola, com as próprias crianças. Que a criança reclamar na rua da calçada, que a calçada não tem o desnível, que a criança entender a necessidade de uma outra pessoa e saber se portar e como ajudar, de que forma ajudar. Porque uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo lidando com isso é que o portador, ele não quer que você pegue na mão dele para fazer as coisas. Aliás, se você fizer isso, acho que é a maior ofensa que pode ter. Ele quer apenas que você pergunte para ele o que ele realmente precisa e se ele precisa de alguma coisa. E ele mesmo vai se identificar se ele precisa ou não. Né? Então, eu acho que começando na base, nas escolas, nas faculdades de saúde, nas faculdades de enfermagem, fisioterapia, e você insistir nesse tipo de formação, eu acho que o nosso futuro ele só tende a crescer e desse 1 milhão de pessoas que estão empregadas, ele pode chegar a 20, 24. Então, eu tenho muito mais o que falar, eu queria agradecer e a mensagem que eu tenho é essa. Acho que o acompanhamento tem que ser multidisciplinar e integrativo. Acho que é a maior mensagem que eu posso passar. Muito obrigada, doutor Caio. O que a gente nota é que hoje a população vive mais, né? E vivendo mais, ela merece ter uma qualidade de vida melhor. E qualidade de vida é ter acessibilidade, é poder fazer as tarefas diárias, é ter liberdade para se cuidar sozinho. E o deficiente, muito importante isso, precisa ter autonomia, como você disse, doutor Caio. Muito bom isso, autonomia. Porque tendo autonomia, ele terá conforto e segurança. E ele depende também de que a sociedade o compreenda e o entenda e o auxilie para que cada dia ele tenha uma autonomia melhor. Muito obrigada, doutor Caio. É importante nós estarmos discutindo isso numa data como a de hoje, que é o Dia Internacional do Deficiente Físico. Esperamos encontrá-lo mais vezes, doutor Caio, não só em live, mas em uma outra oportunidade em que as portas da OAB poderão ser abertas a todos aqueles que podem palestrar conosco ao vivo. Esperamos vê-lo lá. Obrigado, agradeço a oportunidade. A sua disponibilidade em fazer esse momento conosco. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, doutor Francisco. O senhor quer se manifestar também? Positivo, doutora. Já vamos passar para o próximo. Tá ok? Tá ok. Doutor Caio, permita só uma parte. Eu vi agora o currículo do senhor aqui. O senhor é coordenador da ortopedia do Hospital 8 de Dezembro, que Sim. É o antigo Unimed. Não é isso? Isso mesmo. Eu fui tratado lá. Quando sofri um acidente que eu fui ferido por arma de fogo, eu fui primeiro socorro foi no Hospital Padre Bento, que, aliás, deixo aqui meus parabéns a quem me atendeu na madrugada em torno de 11 horas. A equipe muito eficiente, muito técnico, me deram um suporte muito bom lá. E de lá eu fui caminhado para a Unimed. Eu fiquei hospitalizado 16 dias na UTI da Unimed, e entre idas e vindas, infecções, que o senhor já sabe que a gente pega mesmo, a Unimed me tratou até o final do ano de 2019 com muita eficiência, aliás, até os home care. E lá no hospital da Unimed eu tive o prazer de ser tratado pelo Dr. Gabriel,
que deve estar lá ainda, doutor Camilo. Só tenho a agradecer esses profissionais que... Doutora Luciana, na época, ela trabalhava ainda no hospital lá, cuidava da parte... Eu não lembro a especialidade dela, mas me deram muita atenção. E na parte de cirurgia, que foi o meu neurocirurgião, foi o doutor Salom, José Salom. Ainda está atuante. Está atuante lá, né? Sim. E eu só tenho a agradecer ao hospital, que hoje é 8 de dezembro, aos profissionais de lá, que se eu estou aqui hoje trabalhando e falando aqui com vocês, foi graças a eles, porque foi fundamental. Que realmente, que neles falaram, eu estou no lucro. Porque o que um projétil fez na minha coluna, depois que eu vi a tomografia, eu não acreditei. Né? E que nem o senhor falou, nós temos que se adaptar, temos que começar a tomar ensinamentos desde criança. É verdade, doutor. É verdade que hoje eu aprendi que ao sentar, a gente tem que saber sentar, ao levantar, a gente tem que saber levantar, ao caminhar, temos que saber caminhar. Tudo hoje é consequência de amanhã ter um nível de vida melhor. E no meu caso de cadeirante, olha, gente, é uma experiência que eu não desejo para ninguém, que eu já passei. A doutora Ivaninha, que nem hoje eu estou falando com vocês, mas eu estou com uma dor aqui que vocês não têm, é dor 24 horas, dor neuropática é 24 horas. Então, a gente vive dopado de remédio, às vezes exercício, relaxamento, que não estou falando, então a gente tem que se adaptar a outra vida. Mas, graças a Deus, Deus está dando condições de levar, às vezes, esperanças, que tem muitos amigos que falam, olha, você é guerreiro. Quando as pessoas iam me visitar na minha casa, no hospital, e me encontravam dando risada, sorrindo, não entendiam nada. Poxa, mas a gente vai para visitar e acaba sendo visitado. Eles acabavam sendo visitados, porque eu nunca reclamei, eu nunca... como é que eu vou dizer? Fiquei triste. Triste a gente fica, mas nunca tirei isso daí como um desespero de vida. Não tive problema de depressão, não tive problema de nada. Como o doutor também falou, é uma equipe multidisciplinar, que seria o quê? Um médico fisiatra, um bom fisioterapeuta, um bom TO, psicólogos, que eu também passei por muito grupo de psicologia, condicionamento físico, doutor, fiz bastante condicionamento físico para poder ter resistência, que eu não parava sentado. Hoje eu já tenho um tronco legal. E também teve bastante até de nutrição. Eu tive aulas de nutrição, saber comer, porque o cadeirante tem que saber comer, que se não souber comer, tá pego. A gente, urologista, é fundamental, nós temos que sempre estar passando por urologista. Então, que nem o doutor falou, Guarulhos tem hoje o SER, mas, doutor, infelizmente, Guarulhos está falido, viu? Nessa área aí nós estamos muito deficientes. Não adianta ter um hospital que dá um atendimento excelente, mas não temos continuidade. Então, é o principal, né? É o principal, doutor Caio. É o principal. Eu de Guarulhos, eu fui pro Luci Montoro, por indicação, porque também você não consegue acesso lá. Então, lá o Luci Montoro é tudo pelo SUS, não é particular, é SUS. Um tratamento excelente e bons profissionais, é o que Guarulhos merecia, doutor. Que não adianta o doutor Caio fazer um milagre na Unimed e não ter uma outra equipe para dar continuidade, né, doutor? É difícil. É uma coisa que nós temos que cobrar. Exatamente. Aos Guarulhos. Exatamente. É isso que estamos fazendo aqui, não é, doutor Francisco? Discutindo os problemas e os direitos do deficiente. Mais uma vez, doutor Caio. É uma preocupação no sentido de encontrar uma melhor forma, não é isso? De atender a necessidade das pessoas. Mas, doutor Caio, mais uma vez, obrigado aí pela atenção e tal. Esperamos o senhor aí também mais vezes. Isso aí. Eu que agradeço e você pode ter certeza que eu estou aprendendo com vocês aqui, viu? E é o que eu falei, esse primeiro vídeo e a sua introdução aqui deu uma quebrada nas minhas pernas aqui, viu, Francisco? Não, que isso, doutor, que isso. Ver você aqui desse jeito, uma pessoa totalmente esclarecida e com conhecimento pleno do que você passou, nada melhor do que a pessoa passar e saber Verdade. Conhecimento de causa, né? Nada melhor do que isso para poder passar a realidade, né?
Verdade. Então eu fico mais tranquilo, que eu sei que toda essa parte está em boas mãos. Isso me deixa bem tranquilo. Estamos fazendo o máximo. Fazemos o que podemos, né? Também é meio difícil, mas estamos tentando. Doutor Ivani, a senhora quer anunciar o novo doutor Bernardo? A senhora quer que eu fale? O que a senhora deseja? Então, vamos lá. Hoje, continuando, né, essa fala, que o doutor Francisco é o presidente da nossa comissão de idosos e deficientes, e ele acredita na vida e ele nunca diz, ele é essa pessoa que estamos tendo contato nesse momento e apresentando para os demais que não o conheciam. Uma pessoa rica de experiências e sorrindo pela vida, apesar do problema que passa. Nós vamos agora dar sequência para que o nosso fisioterapeuta, doutor Bernardo, possa falar. E você, doutor Francisco, por gentileza, poderia ler o currículo do doutor Bernardo, por favor? Com certeza, doutora. Doutor Bernardo, muito boa tarde. Tá? Doutor Bernardo, fisioterapeuta, formado pela PUC Campinas, especialização em fisioterapia músculo-esquelética. Vamos aqui ao retorno. E aprimoramento em membros superiores e oncologia ortopédica pela Santa Casa de São Paulo. Docente do curso de fisioterapia do INIAC, docente da pós-graduação do Instituto Imparare, diretor clínico do ITC Vertebral Guarulhos e sócio proprietário do Instituto Trata e Instituto Pilates de Guarulhos. Doutor, se houve algum erro, me perdoa, me corrige. O senhor está com a palavra, doutor. Imagina, obrigado aí pela apresentação. Primeiramente, agradeço o convite, né, da doutora Ivani. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês, né? Tive outras oportunidades de estar presente na OAB também, na sede, e sempre foi muito gostoso, né? Que responsabilidade que eu tenho agora de falar após 2 palestras, né? Doutor Francisco, eu vou falar, a sua apresentação foi uma palestra, né? Como o doutor Caio falou também, né? Então eu tenho uma grande responsabilidade, depois de 2 grandes aulas aí, comentar algumas coisas. Eu achei legal que muita coisa que eu tinha planejado falar foi citado. Eu acho que a gente poderia até aumentar um pouco mais a discussão e fomentar alguns pontos importantes, né, que a gente poderia comentar num tema que eu vou falar sobre acessibilidade, né? Algumas coisas que o Dr. Caio pontuou, né, sobre a acessibilidade, as dificuldades que o Dr. Francisco trouxe, né, perante a prática diária dele, né? E eu acho isso muito bacana, né? Os pontos abordados como equipe multidisciplinar, essa importância que tem que exige, na verdade, da sociedade, né? Então, eu queria começar perguntando assim, qual que é a nossa atitude perante as dificuldades que os deficientes encontram, né? Todo o contexto social, né? Então, a gente tem que lembrar que existe até um contexto histórico aí, uma padronização histórica, né, do que é o perfeito, o que é o belo, o que é o correto, né? Eu sempre associo isso com a postura perfeita, correta, porque a gente sabe que isso não existe, né? E esse preconceito baseado em pensamento, nessa ideologia do belo, do correto, do perfeito, é um ponto que pode atrapalhar um pouco o contexto social da vida do deficiente, né? Se tem alguma coisa que a gente precisa mudar e batalhar em cima disso, né? E aí, quando eu falo batalhar, é no contexto educacional, né? Como bem o Dr. Caio comentou, na escola, né? Desde cedo, ensinar que o diferente é normal, né? E isso é muito bacana, porque senão, ainda hoje em dia, no ano de 2020, a gente ainda encontra locais que não têm preparo para receber as pessoas com deficiência, né? Cidades que não estão preparadas. Bom, a gente vive numa cidade que às vezes dá até, desculpem o senso crítico, né? Mas às vezes dá até vergonha de andar na calçada, né? Não um deficiente. Eu atendo bastante idoso também aqui na clínica e, cara, né, a gente tem a incapacidade e a diminuição da mobilidade onde se encontra o público idoso. Esse público sente muita dificuldade. Agora, imagina uma pessoa
que precisa de um meio auxiliar para andar. Quando eu falo meio auxiliar, eu estou falando de uma cadeira de rodas, né? Ou de alguns outros meios, alguns outros tutores, algum andador, dependendo do nível de lesão, de qual lesão a gente está falando. Né? Então, eu gostaria de começar com essa reflexão. Né? Na verdade, acho que com as duas aulas eu fiquei cheio de reflexão aqui para falar, né? Que muitos conceitos foram falados, né? E acho legal a gente poder discutir. Né? Bom, o que é acessibilidade? Então, que a gente já está filosofando um pouco em cima do tema. Né? A acessibilidade é a condição das pessoas de acessar qualquer local, conseguir realizar qualquer coisa, ter acesso a isso. Aí, a doutora Ivani até mencionou os 3 pilares. Numa fala dela, ela mencionou os 3 pilares de acessibilidade, que é a autonomia, né? Onde que as pessoas elas têm que conseguir realizar as coisas sozinhas. Né? Não, o doutor Francisco falou bem da parte de autonomia que hoje em dia ele se encontra, né? Hoje em dia ele consegue fazer algumas coisas, mesmo encontrando algumas dificuldades e driblando essas dificuldades. Né? Um outro pilar é o conforto. Né? A gente tem que dar conforto, baixo esforço para essa pessoa conseguir realizar as suas atividades. Porque, concordam comigo? Exige muito mais. Por exemplo, um cadeirante vai exigir muito mais força de braço. Né? Então, se eu tenho alguma coisa preparada para ele, eu vou diminuir um pouco esse esforço que naturalmente ele já tem que fazer. Né? Isso na reabilitação é uma coisa que a gente preza muito. Né? Um desses pilares aí, trazer esse conforto para o paciente. Né? Um outro pilar é a segurança. Né? Eu tenho que, então, pensar em como que eu vou evitar acidente. E a acessibilidade esses são os 3 pilares da acessibilidade: autonomia, conforto e segurança. Poxa, segurança pode vir de uma coisa relativamente simples, como eu estava falando, que é a calçada onde eu estou, né? Ou o próprio portão. Às vezes estou andando na rua de casa, o portão do meu vizinho ele abre para fora, não abre para dentro. Né? Coisas desse tipo que parecem muito simples, mas que estão muito comum no nosso dia a dia. Né? E isso atrapalha um pouco a vida do deficiente. Tá? Então, assim, pegando do que a gente já tem que lembrar, existem algumas normas técnicas. Né? A própria ABNT tem a resolução da NBR 9050, né? Que é onde eu tenho uma padronização de normas, inclusive para a construção arquitetônica, da parte arquitetônica para o deficiente. Né? Então, exigir um pouco disso, como a gente entrou no ponto de governantes, e que o Francisco bem, desculpa, o doutor Francisco bem falou, poxa, a gente está largado, né? Cara, isso é eu acho que é uma luta diária e uma luta constante, né? Que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. E vou entrar um pouco no conceito educacional, né? A escola, a inclusão disso na escola, né? Eu vejo, hoje em dia eu vejo umas coisas, eu tenho um filho pequeno, um bebezinho, então eu vejo umas coisas bem legais, né? Tem, acho que eu vou falar aqui, né? Tem o Mundo Bita lá, que é o que os criancinhas veem, eles têm um desenho já falando de inclusão, sabe? Poxa, isso, uma criança começar a aprender que isso é normal, eu acho isso fundamental, né? E dessa forma a gente consegue mudar um pouco o conceito que a gente tem, né? Falando um pouco desse preconceito, dessa ideologia um pouco antiga, né? Bom, quando a gente está pensando, voltando ao ponto só da acessibilidade, pensando um pouco no conforto e na segurança, poxa, que a gente tem que treinar também, não só a pessoa com deficiência, mas muitas vezes o tutor dessa pessoa. Dependendo do nível da lesão ou do nível de incapacidade, né, do portador da deficiência, ele vai precisar de um tutor. Eu acho que o exemplo foi muito feliz esse vídeo introdutório, né? Para demonstrar, além da força de vontade, a importância do tutor. Então, a gente tem que cuidar da acessibilidade para o tutor também. Né? Algumas dificuldades em prédios comerciais, né, existem. Né? Eu vejo, poxa, inclusive aqui na minha clínica, eu não posso mudar a porta ali. Tudo bem, é uma porta que ela passa uma cadeira, mas ela passa na mosca. As minhas portas dentro da clínica são maiores, porque eu sei dessa deficiência. Eu tenho pacientes que chegam, apesar de trabalhar bastante com coluna, tem pacientes que chegam de cadeira de roda devido à dor, né?
Então, e aí eu não tenho como passar o tutor que está auxiliando esse paciente, né? Como que eu posso trabalhar então com esse tutor? O tutor ele tem, querendo ou não, que trabalhar um pouco essa atividade física, tem que se preparar para ajudar um pouco esse deficiente, né? Então, a atenção tem que ser para ambos os lados, né? A gente falou tanta coisa, né, que é para falar, e eu vou emendando tanta coisa, eu tenho que tomar cuidado para não me perder. E eu falo pra caramba, viu, gente? Então, assim, eu falo, falo mais que a boca. Então, a gente está falando um pouco de responsabilidade pública, responsabilidade de tutor, o que a gente tem que fazer para gerar uma melhor qualidade de vida. Eu acho que sempre o foco, né, é pensar na qualidade de vida. Né? Como que eu posso... Hoje em dia é muito legal, né? A gente foi comentado na palestra anterior sobre o esporte, o processo de inclusão do esporte, né? Que coisa bonita que é, né? A gente assistiu uma Paralimpíada, né? Ou nos próprios... Eu sou ex-atleta, então nos próprios jogos regionais, jogos abertos, terem já, desde... Agora não vou lembrar o ano, mas 2000, 2001, assim, já tinha a competição de para-atletas, sabe? Então, isso é muito legal. No meio da competição de quem não tinha deficiência, tinha uma parte que era, ou um dia especial, um dia anterior, né? Isso é muito bacana, né? Então, quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando disso também. Eu estou falando de inclusão, né? Por quê? Eu vou colocar essa inclusão pensando no esporte, beleza. Aí eu estou num outro âmbito, o âmbito esportivo. Legal. Quem se propõe a dar treinos para a pessoa com deficiência tem que pensar nisso. Então, no meu caso, eu sou ex-atleta de natação. Então, a piscina tem que estar preparada, muitas vezes, para a entrada, para a transferência do paciente da cadeira para a água, né? Tem que ter uma segurança para esse paciente, caso tenha, sei lá, coisas que acontecem normalmente. Uma cãibra, ele não conseguir se deslocar até a beirada da piscina, ele tem que, exatamente, entendeu? Ele tem que ter o tutor, ele tem que ter uma segurança, um fácil acesso desse tutor para chegar vou falar desse paciente, nessa pessoa, tá bom? Então, assim, são pontos que a gente tem que ligar e pensar. Eu gosto muito de usar o pensamento em cima dos 3 pilares que a gente comentou, né? Porque eu acredito que em cima disso a gente consegue moldar um pouco o nosso raciocínio, né? E começar a pensar, poxa, né, eu hoje em dia eu vejo algumas coisas assim, principalmente em imóveis antigos, né? Que a gente precisa ter, às vezes precisa de uma rampa, aí beleza, aí o cara vai lá, manda, a hora que eu vejo a rampa, pô, a rampa tá a 60 graus, entendeu? Aí é complicado, inclusive, para quem for empurrar uma cadeira, pensando num cadeirante, né? E é legal a gente começar a olhar em volta e qual que é a nossa atitude perante isso, né? Qual que é a nossa atitude quando a gente se depara, por exemplo, com uma criança que já nasceu com alguma deficiência? Qual que é a nossa atitude perante isso, né? A gente achar que ele vou ter aquela ideologia precária, achar que aquilo ali é uma invalidez, né? Por isso que eu falei que o vídeo inicial hoje é uma aula, porque isso não existe, não é que ele é inválido, ele tem uma deficiência. Como que eu trabalho com isso? Opa, uma equipe multidisciplinar, poxa, legal demais, né? Médico, físio, nutricionista, psicólogo, o acolhimento faz parte, né? E é isso que a gente tem. Eu acredito que a nossa atitude sempre tem que estar voltada a isso, é pensar ao nosso redor qual que é a minha posição perante a isso e como a gente pode trabalhar para ajudar, né? O caso, eu posso falar um pouco além da equipe multidisciplinar, da fisioterapia. Eu vejo os fisioterapeutas colegas que trabalham em centros de reabilitação, né, com pacientes neurológicos ou com pacientes de deficiência, é muito bacana. O trabalho ele é intenso e precisa muito do trabalho, né? O Dr. Francisco foi testemunha disso, a dificuldade de um paciente lesado medular, que teve um trauma raquimedular, que teve uma lesão por arma de fogo,
ele perde controle de tronco. Se não tiver uma reabilitação adequada, não volta, não consegue ficar sentado na cadeira, não consegue ter autonomia, né? Então, eu acho que, na verdade, a minha fala hoje, muita coisa foi falada, acho que eu acabei tendo que encurtar um pouco, mas eu gostaria de deixar um pouco essa reflexão, né? Eu não sei se eu fui abrir demais assim, o tema ou se fiz muita confusão, mas eu achei super importante a gente fazer algumas reflexões, né? E tentar linkar um pouco do que foi falado, pensar um pouco no nosso papel e entender um pouco do que a gente pode melhorar e o que a gente pode levar adiante, né? Não sei, acho que são essas as reflexões. Eu gostaria até de discutir, debater um pouquinho com vocês, algumas perguntas. Doutor Bernardo, o senhor colocou bem a parte que é muito discutido hoje, que nem o senhor falou, da parte de inclusão, da parte da acessibilidade. Infelizmente, doutor, eu tenho muita dificuldade hoje. Por exemplo, eu acabei de chegar agora de Mariporã. Eu fui lá tomar vista de um processo físico. O processo físico é o processo antigo com papel ainda. E mais um tabu, eu consegui Mariporã. Mariporã não tem vaga para deficiente. Então, desde muitos anos atrás, logo no meu início, eu chego lá, eu coloco na rampa onde para o juiz lá em Mariporã, que é na porta de entrada, para o meu carro, põe o cartão, deixo, os polícias já vêm tudo em cima, né? O segurança vem tudo em cima. Mas só que, doutor, infelizmente, a rampa de acesso lá não tem inclinação de acordo. Então, veja bem. Nós temos uma rampa para acessibilidade. Acessibilidade do quê? Mas quem vai acessar aquilo ali? Se a pessoa que vai me ajudar não souber tocar a cadeira, me derruba, porque na cadeira é uma monobloco. Já começa por aí. As rodas dianteiras são finas, então eu tenho que estar atento comigo, com a pessoa que está me ajudando, auxiliando. Aí você chega na porta do fórum, tem um degrau de mais ou menos 25 a 30. Agora explica para mim como é que eu faço. Acabou a acessibilidade da rampa. Já não serve para nada a rampa. Nada. Aí você tem que empinar a cadeira, e o doutor sabe que essas cadeiras monobloco são caríssimas. Essa minha eu paguei um absurdo, que eu também acho outro cúmulo, que eu não vejo onde tem tanto dinheiro para poder cobrar um absurdo uma cadeira dessa. Aí você empina a cadeira, a pessoa tem que ajudar você a subir lá dentro, graças a Deus até que dá para se virar. Mas no dia de audiência, não tem como subir, porque lá é escada, lá não tem acessibilidade nenhuma, que nem o Fórum de Guarulhos, que a gente conseguiu agora uma sala especial com muita briga. Então, doutor, é difícil. O que o senhor está falando é difícil. Infelizmente, que em Guarulhos é vergonhoso. Eu acho, na minha opinião, que deveria de ter assim, uma gestão séria dos governantes, as pessoas que cuidam disso, deveria ser sério. Eu acho que antes de eles colocar um secretário ou colocar um assessor, sei lá que seja, para tomar conta de um departamento desses, eles teriam que colocar uma pessoa que é da área, uma pessoa que tem aquele problema. É fácil, doutor. Não, aqui eu fiz aqui, eu demarquei um local, você para seu carro. Eu pergunto para o senhor, que nem tem várias iguais, não vou citar lugar aqui que vai ficar chato. Está lá parado para deficiente, você para o carro. Aí você abre a porta, tem uma calçada. Tá bom, pode descer do meu carro é alto, desço, beleza. E eu ando na calçada como, doutor? Não tem como andar. Então as pessoas ainda têm raciocínio que acham que deficiente, perdão da palavra, é aleijado, não serve para mais nada. Então não é assim que funciona. Hoje o deficiente, ele tem toda a liberdade. Eu morei 3 anos sozinhos na minha casa. Eu não consigo um escritório no centro de Guarulhos, porque eu não tenho sala que caiba eu lá dentro. Eu até entro, mas aí chego no banheiro, não tem, as portas não entram na cadeira. Então, é umas coisas que não dá para entender. São construções novas. A municipalidade não fiscaliza. Eu não sei como é que eles conseguem um habite disso. Porque as portas têm menos de 80, a cadeira não passa. A cadeira tem que ser acima de 80, aqui o doutor falou do seu consultório aí. Então, é lamentável isso. Então, nós temos que ter consciência, nós temos que ter assim, uma educação desde o começo. E nós temos que cobrar, porque, infelizmente, a gente sofre nessa parte. Já tem o problema da lesão, o problema da deficiência. Aí nós vemos as dificuldades do dia a dia. É demais. Que nem o doutor está falando aí, uma reabilitação é importante. Realmente, doutor,
são fantásticos. Esse garoto que passou o vídeo dele aí, eu acho que ele deve ser do Sul. Mas em São Paulo nós temos dois. Inclusive, no Sul Motor tem um menino que é semelhante a ele, que eu vou dizer para vocês. Se vocês verem aquele menino em cima de uma cadeira de roda, o menino não para, ele nada, é igualzinho, a lesão dele é semelhante desse menino. Ele nada, ele faz tudo. Tudo! Vocês têm que ver ele nadando. Ele faz tudo. E detalhe, hein? Tá namorando. O menino namora, tem namorada. Que é um menino bonito, namora. Então, gente, é diferente. Então, hoje, eu já tenho 50 anos de idade. Eu não sabia que a deficiência, doutor, era dessa maneira. Eu não tinha noção, eu não tinha esse conhecimento do que é o mundo do deficiente. Então, hoje, nós temos várias facilidades. Mas não adianta o doutor Bernardo brigar na clínica dele por um deficiente, readaptar, o doutor Caio, lá na antiga Unimed, colocar uma pessoa deficiente numa cadeira de roda, animar a pessoa, aí a pessoa sai de lá, não tem uma continuidade, é o que falta para nós. Para nós falta continuidade. Eu sei que eu não vou chegar a esse ponto. Eu creio que isso aí vai ficar para os meus netos e para assim diante, mas temos que brigar pelo mínimo hoje. O mínimo hoje, o que seria o mínimo hoje? Mínimo, insumos hospitalares para deficiente, teria que ter um preço diferenciado, mas não, é super caro, gente. Vocês não têm noção. Uma sonda de alívio normal hoje, a gente paga R$1,30, R$1,40. Uma sonda de alívio hoje, que é uma Speedtech, que a gente fala, Coloplast, que é uma já bem lubrificada, ela custa mais de R$4. Qual que é o deficiente que tem condições de bancar isso? Graças a Deus eu tenho, porque eu sofri um acidente, já estava com 40 e poucos anos, então eu tenho um conforto, mas tem muita gente que não tem condições. E hoje o governo, ele fornece meios mínimos. Nós temos muitos problemas, que o doutor Caio deve saber, o doutor Bernardo também sabe, problema de escaras, logo no começo das lesões, escaras é terrível para nós. Poxa, um tubo de pomada importado é R$60, R$70. Então, se você for esperar isso aí do Estado, gente, a pessoa não consegue, então é difícil. Hoje nós temos almofadas especiais para sentar. Uma Rorro hoje é R$1.900. Não vai ter R$1.900 para comprar uma almofada dessa. É difícil. Uma rodinha, R$400 de cadeira de roda. Então é difícil, doutor. Hoje é difícil, que nem o doutor Bernardo faz ali, reabilita a pessoa, ensina ela a sentar, ensina ela a se arrumar, ensina ela a fazer a transferência para a cadeira, da cadeira para a cama. É isso que a gente aprende. Mas daí ele sai para a rua, ele não consegue ter uma cadeira adaptada para ele, ele não consegue ter um insumo na casa dele. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho um stand table na minha casa, eu fico em pé, eu tenho um carro grande, é uma SUV alta, todo mundo fala, nossa, mas como é que você consegue subir nessa SUV? É melhor do que um carro pequeno. Porque para subir é difícil, mas para descer é melhor ainda, tudo santo ajuda, né? Escorrega, então, né? Correto, você sabe como é que é. Então, e outra, para adaptar um carro hoje é um absurdo, gente. Gente, uma alavanquinha que você vai colocar lá é R$1.500. Certo? Tem que ter um carro automático, e carro automático é caríssimo. Aí falam assim, mas hoje tem incentivo fiscal. Gente, você para comprar um carro automático hoje é uma saga, Eu, por exemplo, nunca consegui comprar um carro com isenção fiscal. Não consegui porque eu desisto. É muita burocracia. Para tirar a habilitação, é o dobro. Eu gostaria de saber qual é a dificuldade que eles têm para habilitar um deficiente, um paraplégico que tem os membros superiores que funcionam. Eu não entendi. Tão caro que é. Eu consegui bem mais em conta porque eu tenho meus contatos, eu sei os meios. Mas dá dó, gente, dá dó. Então, nós temos que ter hoje punho forte, exigir. E por isso a gente conta com os profissionais da medicina. Porque os profissionais da medicina é o que nos dá suporte hoje. E, olha, graças a Deus, ainda nós em São Paulo temos alguns institutos que ajudam. Que nem onde eu fiz a reabilitação, tem um serviço de transporte, leva e traz. Eles pegam o paciente em casa, traz para a reabilitação e depois devolve. Então, o paciente lá tem tudo. Lá eles ensinam a gente a tudo. Ensina a tomar banho, ensina a fazer sua higiene, ensina tudo. Graças a Deus ensina. Agora, muitas pessoas não têm acesso a isso. É que nem o doutor Bernardo está falando, nos idosos. Dá dó, gente. Gente, é lamentável.
É lamentável, a gente vê umas coisas muito assustadoras. Botox, solução botulínica, eu não sabia que o Botox era usado também para alguns traumas, eu não sabia. Hoje eu faço aplicação de Botox no quadril, nas pernas. Olha, é um estudo fantástico que eu faço lá nas clínicas, é coisa maravilhosa, só que é muito caro. Então, hoje está tendo o quê? Não está tendo aplicação mais de ano, porque não tem. O governo cortou tudo. Então, não adianta, é que nem os dois doutores aí. Reabilita a pessoa. Aí, quando a continuidade teria que ser o governo dar o apoio, o governo vai e corta. Quer dizer, o doutor Bernardo perdeu tudo o que ele fez ali atrás. É difícil. Mas temos que brigar, não podemos enfraquecer, né, doutora Ivani? Doutora Ivani aí é uma guerreira aí que sempre está acompanhando, e eu brigo bastante, eu sou bem calmo, mas também quando eu tenho que ser bravo, eu sou bravo. E eu estou brigando muito pelos deficientes de Guarulhos, o que eu posso, mas em uma andorinha não faz verão, não. Uma andorinha só não faz verão, não adianta só o Francisco brigar. Então, a doutora Ivani já participou de umas brigas que nós tivemos aí com o Judiciário de Guarulhos, em parte de acessibilidade, tá? Porque nós não tivemos ainda nenhum juiz, magistrado ou nenhum promotor deficiente. Eu não vi nenhum em Guarulhos. Mas eu creio que se um dia aparecer algum cadeirante aí, juiz, acho que as coisas melhoram, doutora Ivani? Vai melhorar, com certeza. Acho que aí vai ter acessibilidade mais fácil, vai ter onde pôr cabo, por incrível que pareça, doutores. Fórum de Guarulhos não tem uma vaga para deficiente demarcada. Vocês acreditam nisso? O Fórum de Guarulhos não tem uma vaga para deficiente, não tem uma vaga para idoso, não tem um piso tátil. Por quê? O prédio é tombamento histórico, não pode mexer, não pode... Gente, lamentável isso. É lamentável isso. Aí o doutor Francisco estaciona todo errado lá, para com uma confusão que hoje já tem portas abertas, mas não tem só o doutor Francisco de deficiente em Guarulhos. Não tem várias pessoas. Então, antigamente, os deficientes ficava mais assim, se retia mais, não aparecia tanto. Hoje parece que já estão no meio, estão trabalhando, estão se aparecendo, não tem mais aquele de ficar em casa só assistindo televisão, e pelo que eu entendi, antigamente o pessoal tinha mais vergonha, não tinha força. Hoje é diferente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu ando de moto. Eu tenho uma moto adaptada, eu mandei adaptar uma moto grande para mim, eu ando de moto. Tem vídeos meus aí andando de moto, ninguém acredita. E tem que ser assim, a gente não pode parar. Eu sei que o doutor Bernardo deve até olhado feio para mim, como é que esse cara vai andar de moto, né? Já pensou se ele cai de moto? Vai dar um prejuízo, né? Mas eu ando de moto, gente. Doutor, desculpa eu estar falando muito aí para quem está me ouvindo, mas é um certo desabafo, tá? Nós temos que cobrar. E eu não esperava você ficar na cadeira de roda. Por mim, eu nunca imaginei que eu ia estar numa cadeira de roda. É uma coisa que ninguém espera na vida. Então, hoje, eu sinto que as pessoas estão passando. Graças a Deus, Deus me deu umas condições boas. Eu ainda consigo me virar, consigo ter um conforto. Mas e quem não tem? E aos idosos? Tem gente. E os idosos? Uma vergonha, né? Pergunto para vocês. Dizem que a prefeitura está fazendo isso, mas não está acontecendo, não. Projeto de saúde de família, antigamente iam na casa dos idosos, faziam um atendimento básico, não existe mais. Então está difícil. E ainda mais agora com essa pandemia, ficou mais difícil, que está tudo parado, né? Os atendimentos estão tudo parados, está bem complicado. Mas estamos aí, estamos brigando, vamos ver fazer o possível. Doutor Bernardo, mais uma vez, obrigado, doutor Caio. Doutor Ivani, desculpa aí, tá? Eu extrapolar um pouco, como sempre, mas só está com a palavra. Obrigado, senhores. Doutor Francisco, o senhor não extrapola, o senhor manifesta aquilo que os brasileiros deficientes buscam em nosso país. Eu vi uma estatística no site dizendo que 45,6 milhões de pessoas são deficientes no Brasil. Isso é uma estatística de 2010, ou seja, 24% é deficiente. Então, é um índice muito alto e é um problema que tem que ser cutucado com muito rigor quanto às autoridades,
porque no passado não se existia lei para o deficiente. Hoje nós temos o Estatuto do Deficiente, com as regras de construção. Então, não é apenas, como falou o doutor Bernardo, as portas lá de dentro estão todas disponíveis, mas a de fora não está. Não é? Como é que vai passar? Então, nós temos problema com o banheiro, com a sala, com o corredor, com a rua sem aquelas marcas. Né? Há pouco tempo houve uma sinalização na prefeitura, em volta ali do nosso HMU, o doutor Francisco teve a gentileza de pegar a sua cadeira de roda e circular por aquelas marcas ali onde a cadeira de roda deveria passar com facilidade, e ele apontou os diversos erros daquele local que não atendia ao deficiente. Então, a nossa missão, doutor Francisco, é essa, discutir a acessibilidade, olhar isso com maior rigor, né? Fazer com que haja, por parte das construtoras e engenheiros, o cumprimento das normas técnicas que têm que ser cumpridas. Elas não são uma lei no papel, elas são uma lei feita para o cidadão ter a mobilidade correta, o conforto correto e uma vida cheia de dignidade humana, que é o que nos falta. Infelizmente, nós temos, o doutor Bernardo citou, a NBR 9050, que foi revisada em 2020, com todas as colocações sobre as medidas corretas de rampas, de banheiros, com os suportes para cada pessoa, poder se mexer lá dentro com conforto. E o propósito desta nossa comissão dos idosos e deficientes foi trazer à comunidade guarulhense um reflexo daquilo que acontece e uma reflexão sobre o que pode ser feito. Eu tenho que agradecer a todos, já estamos chegando no nosso final, né? Ao doutor Caio e ao doutor Bernardo pela essa gentileza de participar desse evento. Um agradecimento especial ao nosso doutor Francisco Carlos Bueno, presidente da nossa comissão, e aos integrantes da nossa comissão, faço menção à doutora Terezinha Lopes Araruna, que é a nossa vice-presidente, ao secretário Fernando Beni Júnior, a doutora, agora os membros, hein? Doutora Áurea Solange, aqui presente, sempre atuante, fez um excelente trabalho nesse nosso dia de eleição, acessando a um dos colégios de Guarulhos, porque os deficientes não tinham como chegar à sala de votação. Doutora Áurea, representando a OAB Guarulhos, fez lá uma inquisição e permitiu com que os deficientes tivessem o acesso necessário e pudessem votar. Faço menção também à doutora Lisete, da Anunciação Souza, que faz parte da comissão do deficiente em Guarulhos, a Maria Alice Muniz Cunha, Maria Otília da Silva Fernandes, Siloni Cássia Spinelli e a colaboradora, Evelyn Alves Parra. A todos os nossos agradecimentos. Agradeço também de coração à Comissão de Eventos e Cultura, que aqui esteve presente para abrilhantar aqui o nosso site e colocar toda essa matéria em circulação, doutoras Priscila e Dayana. E agradeço também a nossa queridíssima colaboradora Maiara, que nos dá todo o suporte para que esta live se propague e esteja online como esteve a presente. Eu não posso deixar de citar nesse encerramento que a OAB Guarulhos agradece os patrocinadores, que são Damásio Cursos, Cicobi, Uniguarulhos, Unisudeste, Centro Britânico e Guarupaz. São parceiros que contribuem para que todos os eventos se realizem e nos dão um suporte financeiro para as atividades. A nossa comissão e a nossa diretoria, como todos sabem, trabalha sem nenhum ganho. Nós não temos valores pecuniários,
temos despesas, mas tudo que é feito na OAB Guarulhos é feito com uma disponibilidade e com o amor na missão que nos compete, de estar presente como cidadão nesta comarca de Guarulhos. E assim, se mais alguém quiser tomar a palavra, eu abro, porque ainda temos alguns minutos, mas eu gostaria de alertar também que aqueles que necessitarem do certificado, é só falar com a Maiara na OAB, e agora precisamos tirar uma foto em que eu gostaria que todos os presentes tivessem, sim, aquele sorriso lindo, né? Rodrigo, muito obrigada, Bernardo, Samuel Selingardi, doutor Caio, Terezinha, doutora Cristiane, essa simpatia de doutora Cristiane, Denis Pellegrinelli, meu parceiro de trabalho, e todas as demais que puderam aqui comparecer. A doutora Lisete está chegando aí também, estou vendo, e essa foi uma tarde muito boa, em que nós nos engrandecemos e refletimos sobre o problema do deficiente nessa data que é mundialmente reconhecida. Eu agradeço também a futura doutora Daniele Marra, que aqui está e nos proporcionará depois as divulgações pelo Face. Cristiane, um abraço para essa menina linda que está aí do lado, e assim nós vamos fazer a nossa foto. Vamos lá? 2 minutos para todo mundo aparecer agora? Ao sorriso. Já tirei a foto, doutores. Olha só, que maravilha. Maiara sempre presente. Uma boa noite a todos, uma boa semana de trabalho e um bom final de semana. E se não tiver oportunidade de abraçá-los, que tenhamos um Santo Natal com esperança de que a pandemia voe para o infinito e nos deixe livres desta famosa máscara que nos tolhe. Muito obrigada a todos e é um grande prazer tê-los aqui na nossa grandiosa 57ª subseção de Guarulhos. Boa tarde. Tchau, pessoal. Até mais. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.